Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Alisson. Ele é meu marido e quando a gente lê a mesma coisa, eu o convenço a aparecer neste canal. A gente raramente lê as mesmas coisas, inclusive, então... E ao mesmo tempo, né? Porque às vezes você já gravou o vídeo, e daí eu vejo lá os vídeos e falo, nossa, eu quero ler esse livro. Daí eu pego do instante dela. Então, enfim, acontece isso. Mas ela tem ciúmes. Eu não posso riscar os livros dela. Só os que eu não gosto tanto, daí você pode riscar. Bom, como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é sobre Gabriela Cravo Canela, do Jorge Amado. Eu li uma edição da Record, publicada em 2004, isso mesmo. A minha é da Companhia das Letras, de 2012, e tem um pós-fácil do José Paulo Paes. O livro foi publicado inicialmente em 58, e uma curiosidade, ele ganhou o primeiro prêmio Jabuti, como o melhor romance ou melhor livro do ano, não lembro. Não lembro como era a categoria. As categorias do Jabuti mudaram muito ao longo do tempo, caso alguém tenha curiosidade de dar uma olhada nisso, mas ele ganhou alguma coisa no primeiro ano do Jabuti, o que é interessante, curiosidade. Bom, uma rápida sinopse do livro. Ele é um livro escrito na década de 50, que se passa na década de 20 em Ilhéus, na Bahia. E ele é um livro com muitos núcleos, tem muita coisa acontecendo, muitos personagens acontecendo. Existe uma linha geral que vai relacionar essas histórias, que eu diria que é a mudança. É uma mudança que acontece ao longo do tempo, em termos de política e costumes sociais que acontecem nessa sociedade, né? Essa é uma sociedade que gira em torno do cacau, então existem os coronéis, que são um núcleo ligado à parte rural do cacau, a plantar, a colher, e vai ter um núcleo mais urbano da cidade que se cria a partir dessa economia, né? Então a gente tem o Nassib, que tem um bar, vai ter os exportadores, comerciantes, médicos, enfim, toda a sociedade que acaba se criando pela necessidade ali das pessoas que estão plantando cacau. O comércio e os serviços que vêm, porque há muito dinheiro vindo dessa produção agrícola de cacau, né? A gente está no boom do cacau. E esses núcleos que a gente vai acompanhar, eles são esses núcleos mais urbanos, de classes mais altas, é a classe dos coronéis, dos políticos, dos comerciantes. Os exportadores de cacau. A gente não vai ter tanto acesso assim às classes mais afastadas. Então, quem de fato trabalha nas plantações ou, né? Muito rápido, né? A gente chega perto, mas eles não fazem parte da grande narrativa do livro. E essas pessoas, então, todos esses personagens vão estar vivendo dramas políticos e dramas amorosos, de relacionamento e as coisas atreladas a isso. Então eu diria que boa parte da narrativa do livro parece ser sobre as pessoas e esses pequenos dramas que elas estão vivendo, mas que isso tudo é representativo da mudança maior na sociedade. Isso. Concordo. O título Gabriela é porque Gabriela vai se tornar uma espécie de símbolo dessas mudanças, o que Gabriela vai fazer e vai representar para a cidade. Mas a curiosidade é que durante um terço do livro Gabriela não aparece. E quem é Gabriela? Quem é Gabriela? É uma pessoa que vem do interior do sertão do Nordeste, retirante, fugindo da fome, da seca, andando até Ilhéus. Lá existe um antigo mercado de escravos. Que eu acho uma coisa bizarra, né, esse nome, porque a escravidão já acabou. Há 30 anos, 30 35. anos, mais ou menos, no momento da história. Mas ainda tem esse grupo de pessoas necessitadas e pobres que vão chegar e ir naquele lugar para serem escolhidas pelos coronéis ou por quem quer que precise contratar alguém. E vão receber salários muito pequenos, né? Porque daí as pessoas vão chegar lá e você vai ser jagunço, você vai trabalhar na plantação e Gabriela vai ser cozinheira. Ela vai ser escolhida para ser cozinheira pelo Nassib, que é o dono de um bar que fica no centro da cidade. Ele tem um pouco esse sonho de ter uma plantação de cacau um dia e enriquecer, mas ele tem um barzinho. Ele é filho de imigrantes, ele chega no Brasil criança, imigrantes sírios.
O começo do livro começa com a cozinheira dele se demitindo para ir ficar com o filho em outra cidade. E boa parte do começo do livro, inclusive, é ele procurando uma cozinheira, né? A gente passa 100 páginas em um único dia, mas é muito interessante, sendo apresentado para muitos personagens, para muitos ambientes, tendo o assassinato de uma outra mulher na cidade, tendo um conflito político entre um antigo coronel e um novo exportador, e tendo o Nassib buscando uma cozinheira. São os 3 acontecimentos daquele dia, né? Bom, a grande questão, então, a Gabriela é levada pelo Nassib para ser a cozinheira e começa a rolar ali um negócio entre os dois. Eles começam meio que ficar e esse é um grande fio condutor, né? O romance deles é um grande fio condutor do livro. Mas a gente vai ter essas outras coisas que acontecem nesse dia. Então, no meio do dia, o Nassib tá ali sem cozinheira, tá super pé da vida com isso. E acontece esse assassinato, né? O coronel vai encontrar a esposa dele, um dos muitos coronéis, vai encontrar a esposa dele, traindo ele com um dentista e vai matar os dois. E toda a repercussão disso, e o movimento que isso traz no bar, e as pessoas discutindo, porque isso era relativamente compreensível naquela... Era o jeito de se lidar com isso. Era a defesa da honra. E isso também vai ser bastante simbólico para a narrativa, porque isso vai acontecer algumas outras vezes e todas as mudanças que isso vai acarretando vão provocar diferenças nisso também. Quer falar um pouco da situação política? Então a gente tem um exportador, Mundinho Falcão, vem do Rio de Janeiro, filho de uma família tradicional do Rio, irmãos senadores, mas ele quer fazer a vida por ele próprio. E ele também tem uma história pregressa com mulheres, a esposa de um dos irmãos. E muitos dos personagens têm histórias anteriores que são passadas para a gente de uma maneira superficial, não vai se aprofundar, mas de um jeito muito gostoso para você entender ações dos personagens e tornar eles mais densos, mais complexos, né? E a gente tem o Ramiro Bastos, o grande coronel da cidade, também com histórico de lutas, de ter conseguido terras com seus jagunços, de ter matado muita gente, disputas de poder com a família, com outras famílias de Ilhéus que ele vence, e por isso é senador estadual, inclusive com filhos políticos também, e o grande mandatário de Ilhéus. Ele tem uma visão de progresso, de desenvolvimento, que as coisas são mais devagar, tem que acontecer com o alinhamento do que quer o governador do estado, o alinhamento do que quer o próprio Bastos, os seus filhos, enfim. E o Mundinho Falcão quer que as coisas aconteçam mais rápido. Ele quer ganhar muito dinheiro. E fazendo a exportação de cacau via Ilhéus, porque a exportação de cacau está sendo via Salvador da Bahia. E isso está trazendo muito mais dinheiro para Salvador do que para Ilhéus. Alguns coronéis ficam ao lado do Mundinho Falcão, a maioria vai ficar ao lado do Ramiro Bastos, e a gente vai ter esse embate político, porque no ano seguinte haverá eleições, e aí tem toda uma realidade brasileira sobre eleições, fraudes, propagandas, usos de mídia, usos de ameaças, de jagunços, de toma lá da cá, de trocas de favores, de coronelismo. Então, nesse sentido, traz muito do que era a sociedade da República Velha e que não mudou tanto quanto a gente gostaria que tivesse mudado. E muito a ver com os lugares que o Estado chega, ou os lugares que o Estado não chega, né? O que eu gosto muito do livro é o jeito com que o Jorge Amado vai construindo esse mundo. Então, uma dificuldade que eu tive com... Uma coisa que eu gosto e dificuldade que eu tive com ele. No começo, ele apresenta muitos personagens, e é tudo muito rápido. O primeiro parágrafo do livro, que é uma espécie de apresentação, um resumo do que começa a acontecer, tem muitos personagens. E no começo você fica um pouco confuso com... eu tenho que saber o nome de todo mundo, o que está acontecendo, né, e tal. E aos poucos, acho que a gente entende que um pouco da técnica que ele vai encontrar para narrar é justamente apresentar as coisas pelo olhar dos personagens e não do narrador. Então, ao invés do narrador emitir uma opinião, então um exemplo específico para mim tá apresentando dois personagens, diz que os dois fazem discursos. Ao invés do narrador dizer o discurso de fulano é melhor, ou pior, ou mais não sei o que, ou mais não sei o que,
ele vai dizer que existem duas irmãs, que são parecidas em tudo e não sei o que, mas uma gosta mais do discurso de um e outra gosta mais do discurso do outro. Então esse tipo de coisa raramente vai vir da voz do narrador e ele vai sempre usar os personagens como instrumento narrativo. É legal por vários motivos, e um deles porque vai criando a fauna e a flora desse lugar ali, quem existe, quem que tá lá. Então mesmo a gente acompanhando alguns núcleos específicos, a gente tem uma ideia de quantas outras pessoas e quais outras pessoas existem, né? O que é legal. E enquanto técnica narrativa é interessante porque mostra um pouco esse murmurinho de cidade pequena, né? Todo mundo meio que sabe da vida de todo mundo tem uma opinião sobre tudo. É um organismozinho, né? Fechado, assim. Eles estão pensando nisso, diferente de uma cidade grande, por exemplo, em que a gente nem conhece os nossos vizinhos direito. Quem é um amante de quem não importa tanto. Exato. Quem fez tal coisa no outro dia, quem saiu de casa à noite. Então cria esse clima todo desse grupinho, e isso é muito legal do livro, assim, uma coisa que eu acho a escrita dele bem fascinante. Porque a gente não precisa entender e a gente não precisa decorar quem é quem se a gente não quiser enquanto leitor. Mas ele sabia. Uhum. E é redondo de características que aquele personagem mostrou lá no começo, vão ser importantes depois. Aquela caracterização de ambiente lá do começo vai fazer sentido depois. Então eu achei muito bem pensado e muito bem escrito o livro. Para mim foi muito gostoso ler, muito fluido. O narrador vai mudando o seu estilo de acordo com os personagens que estão aparecendo. Também achei uma sacada boa. E muito atento a como tratar uma realidade do Brasil, como descrever uma realidade do Brasil. Muito atento a essa realidade e a descrever isso de um jeito agradável, didático, fácil de entender, mas sem ser superficial, sem ser simplista, né? Como eu disse no começo, ele é um livro que tem vários núcleos e várias historinhas e várias coisas acontecendo no meio que ao mesmo tempo. E eu acho que a gente não teria tempo, nem vontade, nem porquê nem pra lembrar, né? Pra fazer um resumo de tudo isso, mas tem algumas coisas que eu acho que valem a pena, que a gente queria comentar. Assim. 3 mulheres, principalmente, Glória, Malvina e Gabriela. Então eu vou falar da Glória e da Malvina. Glória era concubina de um coronel, né, aliás, uma amante. Coronéis que não são exatamente coronéis, vale-se dizer, né? Eles não têm os títulos oficiais, eles... É tradição. É uma tradição e está ali demonstrando um papel público que eles acabam assumindo, mas eles na realidade são os latifundiários, né? São as pessoas que têm as plantações de cacau. E aí ele tem uma grande casa no centro de Ilhéus, onde morava a família, mas a família se muda para Salvador e ele coloca nessa casa uma amante. Uma amante voluptuosa que é propriedade dele. Quando começa a ter insinuações de outros homens, ele vai ameaçar esses outros homens, inclusive o filho do grande coronel Ramiro de Bastos, o Tunico Bastos, um conhecido galanteador, que vai ter um papel mais importante daqui pra frente também. Mas aí Glória é essa propriedade dele, que fica na janela, se mostrando para os homens, é um dos atrativos do bar do Nassib, que ficam olhando ela. Então ela tem um papel muito sexualizado também, mulata, sempre com a descrição é com o colo, né, na janela para ficar mostrando o peito. E é uma questão curiosa, porque ela tem uma circulação limitada, né? Ela não pode frequentar o bar. Ela é um bem privado do coronel, né? Então ela pode até chegar na fachada da casa e se tornar uma fachada ela mesma, né? Mas ela não pode frequentar espaços públicos, conversar com pessoas, ter uma vida social fora a vida dela com o coronel. Né? Ela nunca sai para ambientes públicos. Quando há relatos indiretos que ela sai para comprar roupa, mas ela nunca sai de casa, né? E todos os homens se sentem atraídos por ela, mas um deles passa a frequentar a casa dela à noite. E aí a gente vai ter a expectativa de que o coronel vai descobrir e mata os dois. É isso que o livro constrói, já começa com essa história de um outro coronel, com a própria esposa, né? De fato ele descobre, mas o desfecho não vai ser a morte dos dois, porque a sociedade já passou por essa mudança que foi causada pela Gabriela. E, bom, eles apenas saem de casa, mas
acaba o relacionamento dela com o coronel sem maiores consequências para ela ou para o professor Josué, que é o homem no caso. E eles podem sair de braços dados pela rua como um casal. Eu não sei, eu não diria que a mudança é provocada pela Gabriela. Eu diria que a mudança é provocada por muitas coisas, Gabriela inclusive, mas vários fatores da mudança do poder não ser mais os coronéis, o poder se tornar de outra coisa, sair de um modelo que é mais semelhante ao modelo feudal, passar para um modelo mais burguês. Tem a ver com vários dos casos que vão acontecer ali e tal. Eu acho que a Gabriela talvez se torne o símbolo, e por isso que ela é o nome do livro. Mas eu acho que a mudança não é necessariamente causada por ela. Não é por ela mesmo. Ela é só a catalisadora de uma mudança, um símbolo de uma mudança. Mas ela nem se envolve nessa história, por exemplo. Ela só tá tentando viver a vida dela, né? Do jeito que ela quer. Uhum. E a outra personagem interessante mulher é a Malvina, filha de um coronel, e a alta sociedade, precisa estar com os vestidos bonitos, estudar sem ter contato com homens, até que ela vai casar com alguém que a família escolha. Há uma pequena mudança dela, inclusive com o professor Josué, num determinado momento do livro. Depois ela se desilude com o Josué, porque o Josué só quer que ela seja a esposa tradicional de sempre. Vem um engenheiro do Rio de Janeiro para tratar do porto, fazer projetos para aumentar o fundo e receber navios maiores, né, ajustar a barra do porto para que receba navios maiores. E aí o pai dela vai ameaçar esse engenheiro que está de namorico com a filha. Um engenheiro que era casado no Rio de Janeiro, né? Tem problemas com casamento também, mas não importa, também são só histórias que ele conta, vai saber o que é verdade, né? Aí ele volta para casa, espanca a filha, e ela faz planos de fuga com o engenheiro à noite. Mas o engenheiro, pouco corajoso, só foge de Ilhéus. E é aí que Malvina... A gente tem uma cena, spoiler, que tende a ser o suicídio da Malvina, porque a família renega, o namorado a renega, e ela fala, mas espera aí, eu não preciso de homem. Se eu quero ter essa vida livre não é casando. E aí ela foge sozinha, vai trabalhar em São Paulo. E chegamos a Gabriela, a terceira. Eu acho que as histórias interessantes do livro são as histórias das mulheres, né? Tem muitas outras, mas são as melhores. Porque muitas das histórias com as mulheres também tem a ver com as mudanças que acontecem nos homens que estão ao redor delas, né? Então isso também é legal de acompanhar. E aí, quem é a Gabriela? E o que acontece com Gabriela? E por que Gabriela está no título? A grande questão, eu acho, da narrativa da Gabriela é que ela é uma personagem sempre narrada como muito bonita, muito idealizada pelos homens, que vai ser a cozinheira do Nassib, que começa a desenvolver um relacionamento com o Nassib, e uma grande mudança da sociedade é quando o Nassib resolve que é possível casar com ela, porque ela é de classe inferior, não é uma mulher casável, né? Ela é uma mulher da vida. E quando ele percebe que ele realmente quer ficar com ela e quer, nessa ideia de posse do casamento, que ela seja dele, e não quer que ela fique com outros homens, e vê no casamento um jeito de solucionar os seus ciúmes, sua vontade de Gabriela, né? E tanto que quando ele pede ela em casamento, ela não entende muito o porquê, né, daquilo. Mas acaba aceitando porque ele quer e tal. E ele tenta impor, a partir disso, um modelo com o qual ele estava acostumado de casamento, no qual ela deveria responder a certas expectativas de uma senhora de boa classe, casada, né? Expectativas em termos de vestimenta, de comportamento, de não poder mais estar nos espaços públicos sozinha, de não poder ser vista, enquanto ela queria continuar sendo do jeito que ela era, né? Isso, daí agora a gente está chegando na parte do fim do livro com spoilers, mas
Isso vai acarretar com que ela fique triste, ele fique triste, o relacionamento começa a se tornar insustentável até que ela o trai com outro cara. E ao invés de fazer a atitude tomada como padrão pra época, que é matar a mulher, porque a mulher é sua posse e ela tá te traindo e tal, é anular o casamento. A solução dele deixa todo mundo vivo, o casamento é anulado, e por conta de uns meandros burocráticos ali que também tem sua graça, mas... E é como se nada disso tivesse acontecido. Então o fato da gente ter no começo do livro uma história de um coronel que mata uma esposa, e a história que vai terminar o livro também. E ele ter feito diferente do que era o padrão da época, de poder matar a esposa na frente, no caso de adultério, é uma das coisas que vai mudar essa sociedade, e eles vão conseguir, no final, encontrar o seu jeito de viver juntos, que é aceitar que ela quer ficar com mais pessoas, e ele fica com mais pessoas, mas eles ficam juntos também, né? Então, por um lado, é muito legal ver essa possibilidade de liberdade sexual que ela consegue alcançar. Por outro lado, e essa é uma das coisas que, enquanto leitora, mais me incomoda no livro, é que essa situação de liberdade sexual dada para Gabriela não é dada para as outras mulheres, né? E a Gabriela, toda a descrição e toda a narrativa acerca da Gabriela é que ela é uma mulher de exceção. Ela é atrelada a uma imagem de selvagem, de livre, de animal, idealizada sexualmente também, sempre descrita em relação às suas coisas, seus aspectos físicos, corporais. E não é uma liberdade que vai ser dada para aquelas mulheres da classe alta, as filhas, as esposas dos fazendeiros, então, né? E isso é um pouco estranho, porque ao mesmo tempo que eles conseguem entender uma liberdade sexual e aceitar, eles só vão aceitar isso para uma classe muito específica de mulher, né? E é isso. Eu me diverti bastante lendo. Me diverti com essas reviravoltas. Você torce pela Gabriela. E aí, pra Gabriela ficar com o Nassib, isso é óbvio que vai acontecer. Mas aí que o casamento vai ser infeliz. Não é tão óbvio, mas é esperado. Como que vai ser a solução desse casamento é menos óbvio que a anulação. E ainda depois dessa anulação você tem bastante coisa acontecendo, até que o Nassib volta a procurar a Gabriela para eles ficarem novamente juntos. Então essas reviravoltas são gostosas, te cativam como leitor. E são as reviravoltas não só deles, né, mas as reviravoltas políticas. Existem conversas políticas muito interessantes, né? Quando a gente começa a ter essa polarização entre o coronel, que já é o cara que já tem o poder público do lado dele, e esse exportador que começa a movimentar um espaço público e uma política diferente, e você começa a ter uma situação um pouco polarizada, as discussões políticas que derivam disso também são muito interessantes e com reviravoltas interessantes, né? De como as pessoas vão mudando de lado, achando alianças novas e etc. Também são reviravoltas interessantes para a narrativa. Especialmente porque vão te apresentar outros aspectos de Ilhéus. Então você vai conhecer como que é no Porto, um pouco como que é nas cidades das pessoas mais pobres, um pouco como que é na fazenda de cacau, né? E aí ele é muito rico nisso. São muitos ambientes, muitos personagens, muitas histórias. Gostei bastante. Eu tenho minhas ressalvas, minhas críticas, mas também foi um livro gostoso e que me surpreendeu pela escrita dele. Assim, eu não esperava uma escrita tão gostosa, mas que enquanto leitor de hoje eu acho que a gente vai ter as nossas ressalvas em muitos momentos, porque já são outros tempos, né? Não tanto quanto a gente gostaria, mas já são outros tempos de qualquer forma, e eu acho que existem críticas, a gente precisa ler e fazer as críticas que devem ser feitas, né? Bom, pessoal, é isso. Então, caso vocês já tenham lido, avisa pra gente o que vocês acharam nos comentários. E até mais. Até.